Olha só, esse vídeo aqui, ele foi pensado para ser uma espécie de utilidade pública sobre a Lei Maria da Penha. E eu pensei ele para o público em geral, não para o público do direito. Então eu coloquei aqui as 7 perguntas que eu mais recebo sobre a Lei Maria da Penha e que geram mais dúvidas nas pessoas. Então vamos lá, vou responder cada uma delas. Primeira coisa, o que são essas medidas? Pois bem, elas são instrumentos previstos na Lei Maria da Penha e elas visam proteger a mulher que é vítima de algum tipo de violência. Elas foram pensadas para salvaguardar a vítima. Segunda pergunta que eu recebo, essas medidas, elas só servem para aquela mulher que está sofrendo ou sofreu algum tipo de violência física? Não. A Lei Maria da Penha, ela abrange 5 formas de violência, que é a física, que é a mais conhecida, a psicológica, a moral, a sexual e também a patrimonial. Então, havendo qualquer tipo dessas violências, sim, é possível pleitear as medidas protetivas de urgência. Terceira pergunta que eu recebo, eu preciso estar numa relação amorosa com aquela pessoa ou ter me envolvido amorosamente com ela para poder pedir essas protetivas? Não, de forma nenhuma. A Lei Maria da Penha, ela garante essas medidas protetivas no caso em que exista uma relação na unidade doméstica, familiar ou uma relação íntima de afeto. Então, é plenamente possível, por exemplo, que uma avó peça uma protetiva em face do neto, uma mãe em face de um filho, ou talvez uma tia em face de uma sobrinha, e daí em diante. Ah, e sem me esquecer, também é possível no caso de ex-namorados, ex-maridos e daí em diante. Quarta pergunta que eu recebo, e se eu tiver uma relação com outra mulher, eu também posso solicitar essas medidas protetivas? Sim, elas são plenamente cabíveis e aplicáveis em face de um agressor, seja ele homem ou de uma agressora, seja ela mulher. Quinta pergunta que eu recebo muito, eu preciso de um advogado para ir lá e solicitar essas medidas protetivas de urgência? Não, você não precisa. Você pode ir até mesmo sozinha até a Polícia Civil. Ah, detalhe, não precisa ser uma delegacia especializada, você pode ir em qualquer delegacia e fazer essa solicitação. O que eu sempre recomendo é, não vá sozinha, você já está fragilizada. Vai com uma amiga, vai com a sua mãe, vai com algum parente, qualquer pessoa de confiança. Mas não precisa de advogado. Sexta pergunta, qual que é o prazo que o Poder Judiciário tem para fazer a análise desse pedido? Pois bem, você foi até a delegacia e fez o pedido, o delegado tem até 48 horas para remeter para o juiz. E o juiz, uma vez que recebe, tem mais 48 horas para decidir. Só que, assim, sendo sincero, na prática, dificilmente passa das 24 horas, até mesmo em dias de plantão, como feriados e finais de semana. Certo, eu tenho as protetivas, mas e o que eu faço se o agressor descumprir? Bom, você tem que chamar a polícia imediatamente. Por quê? Descumprimento de medida protetiva é um crime previsto na Lei Maria da Penha, no artigo 24A. Ele pode, inclusive, ser preso em flagrante. Então, você tem que chamar a polícia imediatamente. E então eu entendi que essas são as 7 principais dúvidas que eu mais recebo e tentei elencá-las aqui. Espero ter sido bem claro. Por esse vídeo é só isso. Tchau, tchau.